Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado. Hoje decidi juntar um transmontano e uma lisboeta. Estas duas personagens, bem reais, vivem um amor há 28 anos que deu frutos com o nascimento de uma filha. Ele nasceu em Val de Golvinhas, concelho de Mirandela, dia 22 de abril de 1946. Fez o ensino primário em Mirandela, veio para Lisboa ainda pequeno, frequentando a Escola Pedro Nunes, o Colégio no Estoril. Foi para Coimbra, onde, entre curvas e contracurvas, no seu percurso académico, tirou o curso de Engenheiro Químico. Reformou-se em 2002. Hoje continua a ser uma pessoa muito ativa, especialmente na arte de representar. Falo do engenheiro Carlos Alberto Machado Cordeiro. Ela nasceu em Lisboa, dia 11/11 de 53. Fez a escola primária na Venda Nova. Fez o liceu no famoso Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. Licenciou-se em Matemáticas Aplicadas na Faculdade de Ciências de Lisboa em 1976. Reformou-se em 2006. É uma pessoa feliz, ativa e que faz várias coisas. Mas isso já vamos saber. Falo da doutora Elsa Bidarra, companheira do senhor engenheiro Carlos Alberto Cordeiro. Antes de mais nada, muito obrigado aos dois por terem aceito o nosso convite. E o engenheiro Carlos Cordeiro tem uma história de vida interessantíssima. Eu convido realmente todos os ouvintes que nos estão a ouvirem com muita atenção. Eu tive o privilégio de já ler um bocadinho da biografia dele, que evidentemente os ouvintes não têm acesso, mas são histórias super interessantes. Vamos ouvir algumas, nomeadamente como é que esta gente e como é que este homem chegou a Lisboa pequenino, e a doutora Elsa, como é que se apaixonou por um transmontano. Não é fácil, com certeza, viver com ele há 28 anos, ou se calhar é, vamos saber. Por isso convido-os a estarem todos com muita atenção. Senhor engenheiro, eu começava por lhe perguntar, Val de Golvinhas, a sua aldeia, onde nasceu e onde nasceu de uma forma que as pessoas não sabiam se era menino ou menina. Como é que isto aconteceu? Bom, deixe-me primeiro felicitar as rádios locais pelo bom trabalho que têm desenvolvido, cumprimentar os ouvintes e, naturalmente, em especial os da minha aldeia, Val de Golvinhas. Ora, eu nasci realmente na casa da minha avó materna e o meu pai estava em Setúbal, num estágio para entrar para os CTTs, atual PT. E quando eu nasci, em primeiro lugar queria dizer que nasci por intermédio de uma parteira do povo, a dona Carmelinda Ruivo, que foi parteira do povo, salvo erro, entre 1933 e 1978, onde tem uma placa a sinalizar esse facto. Lá na aldeia está? Lá na aldeia, exatamente. Estava eu a dizer que o meu pai estava em Setúbal, no estágio, e a minha avó, não havia telefones lá na aldeia, e a minha avó materna foi à Torre Dona Chama, uma aldeia a cerca de 15, 20 km de Mirandela, de Val de Golvinhas, a mandar um telegrama para o meu pai. E quando regressou, a minha mãe diz: Oh mãe, mas a mãe disse que era menino, o menino, às vezes o O confunde-se com o A, e portanto o Armindo, que era o meu pai, não sabe se é menino ou se é menina. E a minha avó diz: não, eu escrevi rapaz, e a palavra rapaz não se confunde com rapariga. Realmente o telegrama dizia: Alda deu à luz, rapaz, bom estado, Inês. E sei exatamente estas palavras porque ainda conservo o telegrama que a minha avó mandou para o meu pai. Sei também que realmente nasceu no dia 22 de abril, mas não foi registado nesse dia. E há aqui uma multa. Conte lá essa história que se calhar muita gente se vai rever nela. Pois, era habitual as pessoas estarem na aldeia e não terem meios de transportes para ir à vila nos 30 dias do nascimento, que implicariam registar o miúdo ou a miúda no dia exato em que nasceu. E realmente passaram 30 dias e a minha mãe, quando teve oportunidade, lá foi a Mirandela ao registro civil para me registar. Acontece que já tinha passado os 30 dias e o doutor Salazar, o velho doutor Salazar, disse: olha, já passaram os 30 dias, há aqui duas coisas, ou paga uma multa de 30 escudos ou registra-se o miúdo em dia diferente. O doutor é que sabe. De maneira que, 22 de abril, olha, vamos 8 de maio. E pronto.
evitou a multa dos 30 escudos, mas fiquei registado a 8 de maio, que é a minha data, digamos, oficial para todos os documentos. O meu pai, quando soube disto, ficou fulo. Pagavas os 30 escudos, mas 30 escudos já há 69 anos era muito dinheiro. É assim, teve uma infância feliz, penso eu, em Valde Golvinhas. Recorda-se das brincadeiras que tinha na sua terra, dos seus amigos, que certamente alguns ainda lá estão. Pois, as brincadeiras que não tínhamos os brinquedos que agora têm os miúdos, era jogar ao peão, andar com o arco pelas ruas da aldeia e pouco mais. Os seus pais sempre tiveram possibilidades de o pôr a estudar, ou foi daqueles transmontanos que teve que trabalhar em pequeno para tirar a 4ª classe, já iremos falar, ou não? Foi, digamos, uma infância muito fácil? Bom, foi fácil à custa do sacrifício dos meus pais. Realmente eu nunca tive de trabalhar em miúdo para os meus pais me porem a estudar. Portanto, fiz uma espécie de pré-primária numa senhora que havia lá em Mirandela, me ensinou as primeiras letras e as primeiras lições de catequese, e depois fui para a primária. Mas gostaria de contar também já agora uma historiazinha engraçada quando andava a aprender a ler. Quando cheguei a casa, depois de vir lá da tal Palmeirinha, a minha mãe diz: "Oh, então já sabes ler, Carlos?" Já, então diz lá, C, um A, K, um F e um E, fé, café, muito bem. Agora a outra lata é M-A, S-S-A, massa. E tudo corria muito bem. Quando cheguei à farinha, agregar era complicado. F-A-F, F-A-R-I, N-H-A, farinha, não conseguia. Até que perguntei à minha mãe: "Oh, minha mãe, o que é que tem lá dentro?" "Ah, batuteiro, é farinha, mas assim não vale." O certo é que nós com a minha mãe não fazíamos farinha. Eu e os meus irmãos, quando nos saímos dos carris, ela lá andava com a chinelinha de corda atrás de nós. Essa dona Palmeirinha, que eu já entrevistei algumas pessoas que já me falaram também dessa senhora, foi, digamos, um marco muito importante na sua infância. Claro, foi um marco muito importante, foi a primeira professora que eu tive, e os miúdos que lá andavam na altura, e que nos ensinou, portanto, a escrever, a ler, a contar e como disse, as primeiras lições de catequese. Depois foi para a escola primária. Sim, fui para a escola primária. Curiosamente, como já sabia ler, escrever, contar com toda a facilidade, alguém, não sei quem, fez um requerimento ao Ministério da Educação para me dispensarem da primeira classe. E efetivamente não fiz a primeira classe, entrei diretamente para a segunda, terceira e quarta e depois a admissão ao liceu. Eu sei de uma história que se calhar ainda vai ter que repetir o curso de engenharia. Pelo menos falta-lhe um ano, não é? Para as pessoas perceberem. Exatamente. Tenho o curso de engenheiro com menos da primeira classe. E se me obrigam a fazer exame da primeira classe, ou agora se diz primeiro ano, ainda me arrisco a chumbar. É assim, depois disso fez o exame de admissão na 4ª classe, fez-o em Mirandela. Sei que sempre foi um aluno brilhante, dentro do normal, que até levou, digamos, teve uma honra, ou melhor, uma carta que foi escrita do ministro. Sim, realmente Isto devia ter sido uma coisa histórica, não é? Os seus pais deviam ter ficado super orgulhosos. Claro, ficaram com certeza. Portanto, eu vim para estar para Lisboa, e quando fui para as férias de Natal, tinha lá em cima de um divã onde eu dormia 36 livros e uma carta escrita pelo Ministro da Educação Nacional. Pronto, a felicitar-me pelos bons êxitos que tinha na 4ª classe ou na instituição primária, e a premiar-me com aqueles livros que foi a minha primeira biblioteca onde vais meus variados temas de futebol, de TSF, etc. E ainda mantém essa coleção, que eu sei que mantém religiosamente. Mantenho. Faltam-me 3 livros que emprestei, e é das tais coisas, quando a gente empresta o livro, às vezes não voltam. Faltam-me 3 livros. Nunca se deve emprestar nem os livros, nem as mulheres, nem os carros. Isso foi o que o meu pai me ensinou. Depois disso, antes de vir para Lisboa, o seu pai também, porque era costume, dar-se presentes quando eram bons alunos. E o seu pai, já vi que era um homem que, penso eu, que gostou sempre que estudasse e que se formasse. Foi um dos sonhos dele, e como dizem muito bem, a única pena que teve foi ele não o ter visto ainda em vida com ser engenheiro, que era uma coisa que certamente, quer dizer, ele gostava, mas não gostava, mas isso nós já iremos falar mais à frente. O seu pai ofereceu-lhe uma coisa que ainda hoje tem, e a sua mãe também. Exatamente. Era hábito os pais oferecerem aos filhos, aqueles que pediam, um relógio, e foi o que o meu pai me ofereceu, um relógio de marca Corteber. Porque fez o exame da 4ª classe, com distinção. Sim, digamos assim, que foi com distinção. O exame da 4ª classe, e a oferta do meu pai foi realmente um relógio que ainda hoje conservo,
portanto já lá vão 59 anos que anda no meu pulso, e a minha mãe ofereceu-me um fio de ouro com uma medalhinha onde diz Amor de Mãe, que ainda conservo também. A medalha, o fio não, já desapareceu, não sei como. Isto para nós fazermos aqui um paralelo, a diferença que há que hoje os pais oferecem aos filhos os iPads e mais não sei o quê, e naquela altura, o que é que significou para si aquele relógio? Bem, significou Eu imagino, super vaidoso. Claro, super vaidoso e portanto, exibia até o relógio quando andava a passear e pronto, sempre também me orientou na vida pela minha pontualidade britânica. Isso eu sei, que chegou aqui, nós marcamos a hora e estava cá realmente a horas. Depois disso, como é que foi esta passagem de estar em Mirandela e vir para Lisboa? Não sei se foi a primeira vez que veio a Lisboa, quando veio para o primeiro ano. Como é que isso aconteceu? Bom, eu já tinha vindo uma vez ou outra a Lisboa para a praia, para a casa de uma tia minha que morava cá em Lisboa. Mas acontece, quando vim para Lisboa, o meu pai estava a fazer uns trabalhos, um estágio, trabalhos no Porto. E não parti de Mirandela para Lisboa, mas sim do Porto para Lisboa. E os meus pais foram-me levar à estação de São Bento, bem bonita por sinal, para os painéis que lá estão, e meteram-me no comboio. Pegaram no bilhete, tens aqui o bilhete, cuidado não o percas, aquelas recomendações que os pais diziam, não te broches à janela, a minha mãe não te esqueças de rezar as orações de manhã e da noite, e disseram ao senhor, olha, este menino vai para Lisboa, se o senhor não se importa de tomar conta, não tenha problema, minha senhora, eu tomo conta do menino, vou para a Madeira, mas tenho-te descansada. Pronto, e lá fui pela primeira vez sozinho, aos 10 anos, de Porto para Lisboa. Em Lisboa, onde me estaria a esperar um tio meu, irmão do meu pai, o meu tio Sérgio, na estação de Santa Apolónia. Mas o que é que pensou o meu tio? Bem, eu vou esperar, mas é um miúdo, abraço de prata. Meteu-se no comboio em sentido inverso para apanhar naquele que eu vinha. Percorreu o comboio todo e não me viu. Chego à estação de Santa Apolónia e não vejo ninguém, só vejo pessoas. Lá estava eu, miúdo, com 10 anos, com uma malinha de mão, com a Olinda de Sousa em Paris, e fiquei assim um bocado, passo a dizer, aparvalhado. Mas pronto, mas não atrapalhei. Foi a um táxi e meti-me no táxi e disse, olha senhor, por favor, leve-me à rua Francisco Rodrigues Lobo, que era onde morava a minha tia. E só me lembro do homem baixar o vidro da janela e dizer, colega, onde é que fica a rua Francisco Rodrigues Lobo? Em Campo Lide. Pronto, e lá fui até Campo Lide. Cheguei a Campo Lide, 20 escudos, que era o que eu levava, paguei 14 escudos, 6 escudos de troco, e as minhas tias à janela. Olha, é o Carlinhos Vani, tu não viste o tio Sérgio? Não. Pronto, anda cá, coitadinho do menino, não sei o que e tal. E entretanto depois o tio Sérgio chegou aflito que não tinha visto o menino. Mas pronto, já estava desenrascado. É assim, um transmontano é assim, sempre desenrascado. Mas eu sei também que teve que poupar para comer um gelado. Isso é outra história. Eu, para ir da rua Francisco Rodrigues Lobo, que fica ali uma perpendicular à Rua do Arco de Carvalhão, até ao Liceu Pedro Nunes, agora diz Escola Pedro Nunes, tinha que ir até ao Alto de Campo Lide, tomar o elétrico, ir até ao Rato, no Rato subia à Avenida Albas Cabral e estava no Liceu Pedro Nunes, mas não era aí, era no anexo do Liceu Pedro Nunes, que ficava por trás da Basílica da Estrela, na Rua da Bela Vista Lapa, e percorria todo esse caminho para chegar, portanto, às aulas. Só que não tinha dinheiro para comprar um gelado, e eu bem me apetecia no verão, portanto eu fazia 5 viagens a pé, desde Campo Lide até ao Liceu, para ter 25 tostões, 2 escudos e 50 centavos, para comprar um gelado, para me deliciar com essa iguaria. Diga lá agora um miúdo qualquer para fazer isso, a ver se faz. Não precisa, agora já não precisa. É assim, porquê é que veio para Lisboa estudar? Os seus pais decidiram de repente, agora vai estudar para Lisboa, um miúdo com 10 anos, sair do pé dos seus pais, mas porquê? Porque aqui era melhor? O que é que eles pensaram? Porque não foi uma decisão sua, com certeza, vir para Lisboa. Claro, com 10 anos não decidia isso. Havia um colégio em Mirandela para onde a maior parte dos meus colegas foram e pronto, mas o meu pai disse, é melhor ir para Lisboa, para a frente é que é Lisboa, como ele costuma dizer, tenho mais confiança em que vais para Lisboa estudar, e portanto foi nessa base, tanto mais tinha cá uma tia minha que me recolheu e a minha avó paterna, e portanto resolvi vir para Lisboa por decisão do meu pai, na perspectiva de que aqui seria melhor formado, digamos. A Escola Pedro Nunes foi também um marco, gostou de estudar lá?
Sim, gostei. Foi o primeiro ano que lá fiz. Portanto, guardo boas recordações do Liceu Pedro Nunes, mas depois fui para o Estoril. Exatamente. Porque um tio meu, salesiano, disse: há um colégio muito bom no Estoril e, portanto, o melhor é o miúdo ir para o Estoril. E lá fui para interno do liceu, depois semi-interno, depois externo, e fiz lá até o antigo 7º ano, hoje 12º. A partir daí, tinha que obrigatoriamente, porque era um dos sonhos do seu pai, era que fosse para o CTT. Portanto, sempre teve essa vocação: um dia eu vou ser engenheiro químico. Não era isso que queria. Não, eu queria tirar um curso superior e então o meu pai gostaria que eu tirasse o curso de Engenharia Eletrotécnica. Mas não sei porque, entre aspas, carga d'água me lembrou de ir para Química e resolvi ir para Engenharia Química. E o meu pai: bem, mas nos CTTs também há baterias e outros materiais afins que podes aplicar os teus conhecimentos. E pronto, fui para o curso de Engenharia Química, entrei então para o Instituto Superior Técnico, depois fui para Coimbra tirar os preparatórios de Engenharia, só havia até ao 3º ano e, portanto, depois havia dois rumos, ou o Instituto Superior Técnico de Lisboa ou a Faculdade de Engenharia do Porto. Resolvi voltar para o técnico, onde acabei o curso no dia 5 de abril de 1974, 20 dias antes do 25 de abril. Vamos voltar aí um bocadinho atrás. Ir para Coimbra foi um sonho, ou porque todos os estudantes, aquela vida académica de Coimbra é uma vida, por isso é que o seu curso também teve umas curvas e contracurvas, poderia ter sido tirado muito mais, porque certamente viveu a vida académica a 100% em Coimbra. Era diferente. Claro, Coimbra dos estudantes, portanto, aquela história da KPBT, das trupes, de alguma boémia, e pronto, foi para Coimbra nesse sentido, portanto, para gozar um pouco da vida de estudante, entre aspas. É assim, depois disso já era engenheiro e teve mesmo que ir para o CTT. Era o seu destino, estava destinado a ir. Antes disso ainda fez outras coisas. Conte-nos lá um bocadinho o percurso da sua vida depois de se formar. A tropa livrou-se dela por uma cunha. Exatamente. Na altura também já havia cunhas? Sim, na altura havia cunhas. Estava realmente no... Porque agora só por cunhas, agora é só mesmo por cunhas, não se consegue de outra forma. Mas na altura até se conseguia, mas pronto, mesmo assim teve uma cunha. Sim, eu estava no técnico quando me disseram: vais entrar para a tropa. Fiquei um bocado assustado, portanto, porque a tropa implicava interromper os estudos, ir para a guerra do ultramar. E pronto, lá foi no dia 12 de julho de 1971, dia de aniversário da minha mãe, que se fartou de chorar nesse dia, em vez de comemorar o seu aniversário. E lá fui até ao curso de oficiais milicianos da tropa, em Mafra, para fazer a recruta. Fiz os 3 meses de recruta, deram uma especialidade de atirador, descobriram, não sei como... Que era canhoto? Que era canhoto, porque não consigo fechar bem o olho direito, então tive que tirar à esquerda. O certo é que lá fui depois fazer a especialidade de atirador, ainda em Mafra, selecionado para o curso de capitães em Lamego, mas entretanto, pronto, eu queria era continuar os estudos, terminar o curso, e consegui que um amigo do meu tio, António Ângelo, que andou a jogar a bola com ele em Mirandela na 4ª classe, eu penso que na altura era presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e disse: está lá um sobrinho meu, ele quer acabar o curso, bem, e lá consegui uma cunha para me safar da tropa. E se fosse? Isso. Continuou os seus estudos, continuou a sua vida e arranjou trabalho. Arranjou vários antes de ter o total emprego onde esteve durante 30 anos nos CTT. Bom, eu antes de, portanto, terminar o curso já era de estagiário de engenharia nos CTTs. Agora é PT, na altura ainda era CTTs. E foi isso realmente que me ajudou a ganhar alguns copos, digamos assim, para poder terminar o curso, juntamente com uma bolsa de estudo, mais algumas explicações. E pronto, entrei então para os CTTs depois de entrevistas. De várias entrevistas conseguiu. E realizou o sonho do seu pai. Sim, foi o sonho do meu pai realizado e pronto. E exerci atividade durante 30 anos na PT. E agora a pergunta: onde é que entra a doutora Elsa? Que já lá vamos lá falar com ela. Onde é que ela entra na sua vida? Quando é que ela começa a entrar na sua vida? Portanto, isto foi há 28 anos que estão juntos, portanto, já sei que foi há 28 anos. Como é que conheceu uma lisboeta? Foi logo um amor à primeira vista? É assim, as pessoas não há câmaras, mas o engenheiro Carlos Cordeiro tem uns olhos azuis, aqueles
olhos azuis. A doutora Elsa não lhe fica atrás, não tem olhos azuis, mas tem um dom de palavra que já terão oportunidade de ouvir. Quando é que aparece a doutora Elsa na sua vida? Foi importante? Claro que foi importante, importantíssimo. Pelo menos pô-lo na ordem, tenho a certeza. Exatamente. Se não fosse ela, eu andava na desordem, ainda era preso. Bom, lisboetas, houve muitas na minha vida, mas... Houve muitas na sua vida? Algumas. Mas pronto, a Elsa entrou na minha vida quando eu organizei umas escolas de ténis. O ténis foi sempre o meu desporto preferido, e ela começou a frequentar essas aulas. E daí, portanto, houve uma troca dos olhos azuis com os olhos castanhos, e mais uns concertos é que fomos assistir em simultâneo às Ruínas do Carmo, e pronto, depois foi mão na mão e acabou. E cá estamos há 28 anos. A doutora Elsa fez também, e digamos, deu-me o privilégio de fazer esta brincadeira, é uma brincadeira, uma lisboeta que está há 28 anos com um transmontano. Este amor foi um amor que nasceu à primeira vista ou houve uma conquista? Antes de mais nada, doutora, muito obrigada por ter aceito esta brincadeira de estar aqui juntamente comigo e com o engenheiro Carlos Cordeiro. Eu é que agradeço. É assim, eu acho que as coisas não são nem amores à primeira vista, nem conquistas. As coisas acontecerem na altura certa. Pronto. Eu realmente jogava ténis, ia às aulas. Ele até já me tinha convidado para ir à praia um dia, mas eu não achei piada nenhuma, estava muito calor e não fui. E um dia fui ter com ele ao bar e pergunto-lhe, havia uns primitos meus que queriam jogar ténis, e eu pergunto-lhe se eles também podiam frequentar as aulas, apesar de não serem dos CTTs e tal. Sim, não tem problemas nenhuns, eu até vou organizar um torneio para crianças e depois vão entrar muitos filhos de funcionários, não há problema nenhum. Nesse dia à noite havia realmente um concerto nas Ruínas do Carmo. Pronto, e depois... Aconteceu, exatamente. Soube logo que o engenheiro era transmontano? Ou isso disse-lhe alguma coisa? Porque normalmente, claro que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, ser transmontano é ser diferente. Somos diferentes, nem somos melhores, nem piores do que os outros. Não poderia dizer, agora os transmontanos são melhores do que os beirões ou que os alentejanos. Não, somos diferentes. Mas fez alguma digamos, quando ele lhe disse, olha, eu sou transmontano, com certeza que ele lhe disse, teve alguma influência no seu relacionamento? Não, absolutamente nenhuma. Pronto, eu sou filha e neta de beirões. Pronto, estou perfeitamente habituada desde criança a ir para uma aldeia da Beira, passar férias e ver aqueles costumes beirões. Já conhecia Trás-os-Montes, portanto tinha lá estado uma vez com os meus pais, portanto dar uma volta por Trás-os-Montes. Toda a vida, portanto, gostei de andar. O meu pai era das tais pessoas que metia por tudo o que era caminho, pronto. E, portanto, é assim que se conseguem conhecer as coisas e, portanto, toda a vida eu gostei de andar pelo país e tiveram mais influência, eu acho, que os olhos azuis. Do que outra coisa, do que propriamente ser transmontano. Vamos aqui, sei que foi uma menina que estudou num colégio, numa escola muito famosa em Lisboa, e estávamos aqui em off há bocado a falar, para as pessoas também se situarem um bocadinho e para saberem quem é a doutora Elsa, uma mulher também que tem feito e que continua a ser uma mulher de cultura, apesar da sua vida académica também de ser muito preenchida. Ainda hoje tem este ar de uma pessoa sossegadinha. Quando me mandou a sua biografia, disse-me que na escola era uma pessoa muito sossegadinha e um pouco sonsa. Eu não concordo nada com isso. Porquê que me disse isso? Era mesmo verdade? Era mesmo verdade. Eu costumo dizer que o protótipo do que eu seria na escola, como sou hoje, é a minha filha, que é igual a mim, mas como eu sou hoje, não como eu era na escola, que aí era mesmo sonsa. Era apagada, sonsa, não dava nada nas vistas, era uma aluna regular, pronto, tinha uma turma fantástica do 1º ao 7º ano do liceu, pronto, e muitas das minhas colegas ainda me dou com elas.
Mas eu era uma miúda completamente apagada, completamente incapaz de me meter em algumas aventuras que me meto hoje. Gostou de estudar no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho? É assim. Que era um liceu de meninas. Exatamente, era um liceu de meninas onde os irmãos das alunas não podiam ir buscar as irmãs, porque passavam por namorados. Isto é preciso dizer que, para quem não sabe, portanto, lá nas terras longínquas de Trás-os-Montes, é que o Liceu Maria Amália é muito perto do Parque Eduardo VII, que na altura tinha um bocadinho má fama, e não era só fama, pronto, era muito pouco agradável passar para a rua debaixo do liceu, que pronto, tinha uma frequência pouco congénere. Depois disso, eu sei que licenciou-se em matemática, mas digamos que não foi essa a carreira que seguiu, porque digamos que o vosso encontro também foi porque trabalharam na mesma empresa. Exatamente, pronto, eu tirei a licenciatura em matemática, eu desde muito pequena que o meu objetivo era informática, sempre fui maluquinha de informática, de computadores, etc. Mas na altura não havia engenharia informática, isso é uma modernice de alguns anos depois de eu ter passado pela faculdade. E portanto, a coisa mais próxima que eu tinha era matemática. E não consegui entrar logo para uma empresa, também não, pronto, na altura era muito próprio, pelo menos das pessoas que se licenciavam em matemática, que a primeira coisa que faziam era concorrer para dar aulas no liceu. Eu tive a sorte que, ao mesmo tempo que concorri, tive um senhor que andava a tentar formar uma equipa de assistentes, tinha sido convidado para professor de uma cadeira nova no primeiro ano de medicina, que era o professor Gustavo de Castro, e andava a aliciar assistentes para biomatemática, que no fundo era estatística adaptada aos médicos e às necessidades dos médicos, ou dos futuros médicos. Uma prima minha, pronto, sabia que eu tinha acabado o curso e disse, olha, se quiser, pronto, fui lá, fui entrevistada e fiquei 2 anos e meio a dar aulas, que para mim foi um completo suplício, digo, mas aprendi muito. A partir daí foi para a PT, não é? Onde o CTT, pronto, que hoje já não existem, e trabalhou lado a lado com o engenheiro Carlos Cordeiro, ou não? Não, a partir daí, só uma ressalva, eu não fui para os CTTs, eu entrei para os TLPs, onde estive 1 ano, depois passei pela Porto Cel e depois finalmente fui para os CTTs. Portanto, a área de informática estava completamente separada das outras áreas. Portanto, estávamos num edifício próprio. Éramos 300 pessoas, com um ambiente de trabalho, uma coisa fantástica, mas não tinha contactos com outras áreas, outros departamentos do serviço, da empresa. Foi já muito depois, já como Direção-Geral de Telecomunicações, que as coisas se reuniram e que eu passei a ter contacto com outras áreas da empresa, mas especificamente com o Carlos Alberto em termos de desporto, digamos, do clube da empresa em termos de desporto, porque eu fui aprender ténis e ele era o responsável das aulas de ténis. Vamos passar aqui então a bola e a raquete aqui ao ténis e ao desporto. O desporto, Sr. Engenheiro, sempre foi uma parte muito importante da sua vida. Conte-nos lá aí o seu percurso a nível de desporto. Sei que foi treinador, sei que foi árbitro, sei que, pronto, sempre teve uma vida muito ativa a nível do desporto e formou várias coisas, nomeadamente aqui em Lisboa e nomeadamente também no CTT. Sim, o desporto sempre foi uma particularidade, uma faceta da minha vida. Desde miúdo a jogar com bolas de trapos junto lá da minha aldeia e em Mirandela também. Também pratiquei muito desporto nos salesianos, não o hóquei em patins que lá se fazia, mas outro tipo de desportos, nomeadamente voleibol, onde fui campeão de voleibol. Mas efetivamente... E das suas mãos também saíram muitos campeões. Não foram das minhas mãos, não saíram campeões nenhuns, saíram apenas colegas de desporto. Não fui treinador, foi um lapso da sua parte a dizer que fui treinador, não fui treinador, nem fui árbitro de nada. Fui só praticante. Mas tirou amador. Um curso qualquer. Tirei o curso de treinador de ténis. Pronto,
então havia aí qualquer coisa. Eu sabia que... Eu tirei o curso de treinador, mas não exerci. Agora, realmente, o ténis foi sempre a minha, passa a expressão, a minha maluquice, e já o pratico desde 1975, portanto, primeiro como lazer, depois como federado, atualmente outra vez como lazer, e sendo sócio de um dos mais prestigiados clubes da modalidade, que é o CIF, clube onde se formou realmente o ténis, onde veio para Portugal, trazido pelo Guilherme Pinto Bastos. Mas o ténis é um clube, é um desporto de elite. Era. Dizem, não? Não é. Já foi talvez naquela altura, como se calhar agora é o golfe, mas é um desporto de massas atualmente. É assim, vamos agora falar e voltar um bocadinho atrás. A sua aldeia, que eu sei que é um homem que ama a sua terra, porque evidentemente convivemos aqui também na Casa Trás-Montes e Alto Douro. O que é que falta à sua aldeia, a Mirandela, para evoluir mais um bocadinho, nomeadamente para as pessoas irem para lá, que cada vez mais Trás-Montes está desertificado? Isso deve-se a quê, na sua opinião? Não sei bem. O certo é que realmente o que é que falta a Mirandela, o que é que falta a Valdegovinhas, falta aquilo que falta no interior em geral. As pessoas têm tendência a vir para o litoral, onde há mais indústria, onde tem melhores condições de vida, mas penso que já se está a inverter um pouco essa situação, nomeadamente por notícias que aparecem na televisão, e que há pessoas que vão para trás dos montes formar indústrias. É assim, reformou-se em 2002 e podia ter parado e podia ter ido lá para a terrinha. Também foi para construir uma casa de que era dos seus pais. É um homem extremamente ativo. Depois da reforma dedicou-se, e muito bem, como quase todos os reformados, o que é que eu vou fazer agora? Portanto, não ficou à espera e agora vou aqui, vou beber uns copos e não. E tem feito muita coisa, nomeadamente na área da representação. Conte-nos lá. Bom, depois de terminado a minha vida profissional da PT, o que é que eu vou fazer? Empreguei-me durante 2, 3, 4, 5 meses, não sei bem, numa outra empresa, onde fazia praticamente as mesmas coisas. E, portanto, estar a fazer a mesma coisa que fiz durante 30 anos, o melhor é fazer outro tipo de coisas que me deem gozo, que me deem descanso. E prazer. E prazer, exatamente. E então decidi reconstruir a casa da minha aldeia, em Valdegovinhas. Portanto, apenas deixei as paredes exteriores para manter a traça da casa, e interiormente foi toda remodelada, e portanto tenho muito gosto agora em ter essa casa em Valdegovinhas. Tenho pena de não ir lá mais vezes, mas a distância não permite, com a facilidade que dizer isso. Se fosse no Porto, estava ali a 200 km, a 100 e tal, era mais fácil. Assim é um bocadinho complicado. Depois disso, na minha reforma, lembrei-me, vou aprender um instrumento musical. Nunca tive queda, digamos assim, para a música, mas lá no Clube PT havia um grupo, inicialmente foi numa universidade de terceira idade, onde que eu frequentei durante algum tempo e aprendi os primeiros acordes do cavinho. Depois foi lá para o Clube PT, onde temos um grupo razoável, digamos, que toca música tradicional, e portanto toco cavaquinho nesse grupo, onde há outros instrumentos, além do cavaquinho, há guitarra, já há gaita de fole, já há percussão, etc. E para terminar, o ator. Se eu era tímido, não se nota. Só se for agora. Não tinha grande propensão também para o teatro, era difícil encarar o público, as luzes, mas efetivamente fui para o teatro amador, como é óbvio, e foi um bichinho, que está cá dentro, e pronto, representei algumas peças lá no Clube PT, e ainda uma no Teatro Luís de Camões, lá no Parque das Nações, que me dá muito gozo ser ator amador. É assim, as pessoas não estão juntas por acaso, e eu acho que os dois, tanto a doutora Elsa como o engenheiro Carlos Cordeiro, se completam em serem realmente pessoas muito ativas, e tem feito também, hoje também está reformada, em 2006 reformou-se, e sei que também pertence ao grupo de teatro, e há uma coisa que a doutora Elsa faz, como acho que deve haver muito poucas pessoas a nível nacional, e não estou a dizer isto por dizer, porque eu vejo, a declamar poesia, e eu não poderia deixar passar sem realmente ela nos ler uma poesia, porque quando ela lê poesia, e lê muitas vezes nas tertúlias que se fazem de autores transmontanos, que se fazem mensalmente na Casa Trás-Montes e Alto Douro, onde ela participa ativamente, ela, eu, o engenheiro Carlos Cordeiro e mais alguns transmontanos, e cada vez que ela lê poesia, a sala para, as pessoas quase deixam de respirar,
e ouve-se poesia a sério. Não sei, eu pedi-lhe a ela para nos trazer um poema de um autor ou de uma autora, não sei, que ela pediu-me a escolha, e eu disse não, escolha a doutora, e ela vai nos brindar com um poema muito bonito, tenho a certeza. Já agora, de quem é que é o poema, doutora? Ora bem, a Ana deixou-me aqui num impasse, e eu vou ler 2 poemas pequeníssimos, pronto, porque acho que é o que se encaixa mais numa entrevista deste género. O primeiro, dedicado às crianças, do livro ABC das Coisas Mágicas, da Rosa Lobato de Faria, e o segundo, de um autor transmontano, o João de Deus Rodrigues. O primeiro chama-se Por Favor. Quando queres alguma coisa, não te esqueças, meu amor, de juntar ao teu pedido as palavras por favor. Vai fazer toda a diferença. Como o azeite do vinagre. Fica tudo mais alegre, como se fosse um milagre. Faz acontecer magia, não te esqueças, por favor, porque toda a cortesia é uma forma de amor. Portanto, este da Rosa Lobato de Faria. Muito bonito. Vamos agora ao nosso João de Deus Rodrigues, que há bem pouco tempo também tive o privilégio de o entrevistar. Pronto, o poeta João de Deus Rodrigues é uma pessoa extremamente sensível, extremamente simpática, e que desde há algum tempo, cada vez que escreve um poema nos dias especiais, como o Dia de Portugal, como o Dia Internacional da Mulher, tem a gentileza de me mandar por mail. E este é do Dia Internacional da Mulher em 2013. Mulher, tu és filha, esposa, companheira, avó e mãe, todas as horas que o tempo tem. Porque não hão de ser teus os outros dias também. Muito bem, é mesmo muito bonito. É assim, doutora, uma mulher que é companheira de um transmontano, Trás-os-Montes diz-lhe muito, embora não seja transmontana de sangue, gosta de ir lá, gosta de lá estar. Gosto de ir a Trás-os-Montes, eu digo muitas vezes que sou uma cidadão do mundo, como o nosso filósofo dizia, não é? Mas é assim, eu adoro todos os sítios, mas eu já tenho desencantado muitas coisas em Trás-os-Montes que o Carlos Alberto não conhece e que lhe vou mostrar. Ótimo, atenta, sempre atenta. Val de Golvinhas, onde tem a sua casa também, gosta de lá estar, por exemplo, conviver com aquela gente? Gosto imenso, gosto das festas, gosto das noites de bombos, tenho um bombo. As noites de bombos de Mirandela, a famosa noite de bombos. Mas Val de Golvinhas também tem uma noite de bombos, à semelhança da de Mirandela. Eu já estive nas duas e são muito giras as duas. É assim, Sr. Engenheiro, estamos quase a terminar. A sua aldeia, Val de Golvinhas, continua-lhe e vai-lhe sempre continuar a dizer muito, com certeza. Claro, como todas as pessoas, mas Val de Golvinhas para mim é o máximo. Pronto, basta dizer isto. Pensa um dia, quando já estiver completamente reformado de Lisboa, já está reformado da sua profissão, casa já lá tem, dizer: é agora que eu vou passar aqui o resto da minha vida e é aqui que eu quero morrer. Espero que só seja daqui a 100 anos. Penso passar lá mais tempo, sobretudo no verão, porque o frio não é comigo. Tirem-me deste filme, como eu costumo dizer. Exatamente. Mesmo para terminar, uma mensagem para todos os transmontanos, para todos os habitantes de Val de Golvinhas, e se quiser dizer uma palavra especial a alguém especial. Os pais sei que já não estão entre nós, mas certamente amigos e alguns familiares, e realmente também uma mensagem, que essa mensagem seja também para os políticos que lá estão, para continuarem realmente a preservar o nosso património que têm estas aldeias e que tudo evolua, que é isso que nós queremos. Pois, eu gostaria de cumprimentar de uma maneira especial os meus filhos, os meus netos, os valgovinhenses em geral, e dizer que vão atrás dos montes, vão a Val de Golvinhas, porque as pessoas
As pessoas são abertas, as pessoas são francas, as pessoas abrem-lhes os corações, as pessoas abrem-lhes também a porta da adega e dos frigoríficos e portanto, é bom estar em Trás-os-Montes pelas pessoas, pelas paisagens, pela gastronomia, por tudo. Falando em gastronomia, não podia deixar de lhe perguntar qual é o seu prato preferido transmontano? Transmontano, provavelmente será alheira. Alheira com batatas e grelos, não com batatas fritas e ovos de gelado como se usa cá em Lisboa. Então fica prometido, um dia destes vamos lá. Soutora, uma mensagem também para todos os transmontanos, uma mensagem de esperança que apesar desta crise que nós estamos a atravessar, apesar da desertificação que existe, vale a pena ter esperança e vale a pena ir atrás dos montes, mesmo não sendo transmontano. Eu acho que apesar da desertificação, apesar dos problemas que temos, eu cada vez que vou a terras relativamente pequenas e há relativamente pouco tempo eu estive numa terra que conhecia muito mal, como Carraseda de Anciães. Minha terra. E eu gosto imenso, acho que as coisas estão muito bem tratadas, que eles estão a começar a puxar imenso pela história e pela cultura da terra, e eu noto mais isso, apesar de não ter razão de queixa do que é que se passa em Lisboa, porque há muita oferta, eu noto mais isso nas terras pequenas. Acho. Há pouco disse, eu sou uma cidadã do mundo. Concorda que há muita gente que vai para fora e não conhece o que está cá dentro, e nomeadamente a nossa terra, a minha e a do Sr. Engenheiro, que tem tanta coisa bonita e que se calhar muita gente que está aqui em Lisboa nunca viu. Isso acontece muitas vezes. As pessoas conhecem coisas lá fora e não conhecem cá dentro. Eu também gosto muito de conhecer lá fora, mas também gosto muito de conhecer cá dentro e aproveito todos os dias e todos os momentos para conhecer. É assim, foi mais uma grande entrevista, mas não posso também deixar de lhe perguntar qual é o seu prato preferido, que eu sei que gosta de comer, é como eu. Eu sei que é um bom garfo, como eu. Transmontano, claro. Transmontano, eu diria o rancho, que é fabuloso. Adoro a alheira e não sei quem é que inventou, tive a triste ideia de inventar alheira frita com batata frita e ovo estrelado como se come em Lisboa, porque é pavoroso. Claro que é. Nunca na Beira se fez isso e, portanto, a minha ascendência é da Beira, que se come a alheira exatamente como em Trás-os-Montes. Pronto, mas realmente acho que o rancho é mais agradável. Mas a alheira, depois de uma posta mirandesa a seguir, não é Também marcha. Posta mirandesa, com batata a morro. É assim, eu já estou aqui até a babar-me, embora estamos quase ao final da tarde e temos mesmo que nos despedir. Foi mais uma grande entrevista, desta vez com uma convidada de Lisboa e o engenheiro Carlos Cordeiro de Valdegovinhas. Esta é a última pergunta. Valdegovinhas, uma palavra para definir a sua aldeia, só uma palavra. A terra mais bonita, não só Trás-os-Montes, como do país. Ficamos por aqui, é a sua opinião. Até à próxima. Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado.